no espaço do Poder Legislativo osoriense. Os convidados de hoje, aliás, com muito orgulho, estamos recebendo o presidente do Poder Legislativo osoriense, o ex-presidente do Poder Legislativo, vereador Gil da Voga, o ex-presidente do Poder Legislativo, vereador Denilson Silva. Hoje, uma mesa extremamente qualificada. Presidente Valério, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, nobre colega vereador Gil da Voga, nobre colega Denilson e a população de Osório. E para nós é uma satisfação, mais uma vez, nós estarmos aqui nesse microfone para tirar algumas dúvidas que o ouvinte tem. Vereador Gil. Da mesma forma, Pedro, meus cumprimentos a ti, a tua equipe de trabalho, ao vereador Valério, nosso presidente da Câmara atual, ao Denilson, nosso ex-presidente, que está aqui conosco, e não posso deixar de saudar também essa menina, Isadora, que é filha do nosso vereador Denilson, e que está assistindo às sessões lá, estava na última lá, atuando permanentemente, e que eu estou vendo aqui, que aqui uns tempos nós vamos ter outra, deixa chegar a idade que tu vai ver. Outra política. Outra política. Que bom, né? Vereador Denilson, satisfação, bom dia. Da mesma forma, Pedro, aos pessoal da retaguarda aqui, o Léo, o Fernando, o Elias, aos teus ouvintes e de maneira afetuosa aí ao presidente do Poder Legislativo de Osório, vereador Valério, vereador Gil, ex-secretário da Saúde, da Educação, desculpa, desculpa, e aos ouvintes, e também fazer uma saudação à minha filha que está acompanhando aqui, acompanhou a sessão na segunda-feira, como o professor Gil mencionou, e agora aqui, por questões familiares, aí está acompanhando o pai no dia de hoje. Bom dia a todos. Parceiro. Uma avalanche grande de projetos na segunda, o presidente Valério. Foi, inclusive, a gente tivemos aí a compreensão da maioria dos vereadores para que nós votássemos em regime de urgência, a urgência e o mérito dos projetos, até porque nós temos aí o rodeio crioulo e umas verbas que está à disposição da Secretaria, por exemplo, da Agricultura, que é a compra de uma reta escavadeira, que foi aprovado com a compreensão de todos os vereadores. A gente conseguiu aí passar em regime de urgência, a urgência e o mérito do projeto. E alguns ainda que continuam na casa, também não deixa de ser uma urgência, mas foi entendido que poderia ser aprovado na próxima segunda-feira. Sim. Tem chegado tarde os projetos, vereador? Qual é a explicação que ele dá à Secretaria da Administração? Nós fizemos uma cobrança de que os projetos só poderiam ser lidos, o projeto chegasse até as 2h30, às 14h30 da tarde. Mas não teve como a gente aguentar, porque às vezes chegam os projetos, né, na última hora, projetos que é de grande relevância e a gente tem que também entender. Muitas vezes até subvenções que é time de futebol, que tem no final de semana, tem até aconteceu de nós fazer uma extraordinária para a gente aprovar esse tipo de projeto, devido à relevância que tem o projeto. Então, muitas vezes o projeto chega depois da hora, que foi o caso aí, que tem chegado depois das 14h30, e a gente tem muitas vezes que aceitar, até por causa, entendendo a urgência do projeto. Isso é um costume, porque o vereador Gil da Voga foi o quê? 2 vezes ou 3, presidente? Eu fui 3 vezes presidente. 3 vezes presidente. 2 delas por período completo, 2 anos, e outra vez eu dividi o mandato com o falecido Aldemiro. Nós nos elegemos, eu renunciei para o Aldemiro. Isso é um costume, Olha, não era assim, mas eu também devo entender, eu quero explicar isso, que o movimento de projetos naquela época era bem menor do que acontece hoje. Mas hoje existe essa dificuldade, e eu acho assim que nós temos que ser francos, temos que ser honestos conosco mesmo. Eu, inclusive, pedi desculpas publicamente na segunda-feira passada aos demais vereadores, porque chegou um momento lá que o nosso presidente, muito sabiamente, interrompeu a sessão por 10 minutos, que nós tínhamos 8 projetos entrando em regime de urgência. Então, tu não tem, embora 3 deles já tivessem tido análise, os outros 5 estavam entrando praticamente naquele momento. Como é que tu vai analisar? No meio da sessão?
Sim, não, eles entraram um pouquinho antes, mas foram lidos durante a sessão, e aí, como líder da bancada, eu pedi a votação em regime de urgência, quanto à urgência e ao mérito. E os vereadores entenderam, só que daí não tem parecer ainda os projetos, e é obrigatório o parecer das comissões ou de todos os vereadores quando não há tempo hábil, assim. Então, tem alguns, como o nosso presidente falou, Valério, eles de fato chegam na última hora, e os vereadores têm sido compreensivos, especialmente os da oposição, concordam conosco que nós pusemos em votação. Mas a gente não toma conhecimento já. Teve um projeto, por exemplo, que eu vou citar, porque eu sei que o Denilson também pode fazer referência, e não é desabono nenhum, um projeto que destinava R$ 6.500 para o Rotary, 6.500 para o Lions, para cuidar dos portões agora da próxima semana, lá que vai ter lá da entrada do rodeio. E a verba que estava posta era R$ 10.000. Com R$ 10.000 tu não paga 13. E agora já está corrigido. O que houve? Houve apenas o erro de impressão lá na Secretaria de Administração. E as funcionárias são altamente competentes. Eu sei que a Elaine, por exemplo, é uma pessoa fora de série que trabalha assim. Mas passa isso por eles também. E quando o vereador que está lá na Câmara recebe o projeto na última hora, que vai analisar, e não vê passar esse erro, fica uma coisa até ridícula, né, para a gente aprovar uma coisa que não tem fundos para pagar a despesa. Então, assim, teríamos que voltar atrás depois. Né? Então, então nós resolvemos o quê? Se fosse extremamente necessário, eu tenho certeza que nós faríamos essa semana uma sessão extraordinária para aprovar, para dar tempo. Mas como há tempo hábil ainda, que será só no próximo fim de semana o ingresso lá no rodeio, então já foram feitas as correções, o projeto agora vai vir correto, e isso tem criado uma dificuldade para a gente, porque o presidente fica numa situação um tanto constrangedora lá, pedindo, implorando, solicitando, aquela coisa. O líder da bancada do mesmo jeito, apesar da cooperação dos vereadores, mas fica também numa situação difícil. Como é que eu vou pedir? Vamos aprovar. Líder da bancada, líder do governo, inclui tu, líder do PDT? Não, eu sou líder da bancada por decisão dos meus colegas. E aí o Doca Rossano me aceitaram como líder do governo. Então eu assumo as duas partes, mas eu tenho que ter essa responsabilidade, né? Então, assim, como os projetos só chegaram às 4:30 da tarde, então nós ficamos numa situação crítica, numa situação difícil de como fazer. E tem projetos importantes esse da reta escavadeira, por exemplo, é uma semana que tu ganha para vir um recurso, eram 200 e tantos mil, né, que seriam votados, que já estava tudo certinho, o projeto estava certo. Mas só que existe a dificuldade, então, nós temos que nos habituar a enviar esse projeto para a Câmara. E nós temos falado. Puxão de orelha ao seu presidente? Eu não digo isso, não é uma puxão de orelha, mas é um pedido que a gente faz, e inclusive eu quero... O presidente não, o Valério, o seu presidente lá do PDT. Tá. Obrigado. Não, tá. Senão vai deixar que é do secretário, está falando pelo secretário. Sim, o secretário. Tá. Eu sei que aí eu vejo, será que não é por problema de estar com muito trabalho nessas negociações? Então você chegou no âmbito da questão, é o que eu penso. Não, mas ele não depende também dele, é o jurídico, né, o controle interno, quem faz os projeto, na realidade não é o secretário, ele passa para o controle interno, para o jurídico, mas o secretário mesmo, ele só... Essas subvenções, por exemplo, Pedro, nos causam um transtorno enorme, porque foram solicitados lá no governo municipal no início do ano, parece. Sim. E algumas vieram, e depois já iam para votação e foram solicitados a devolução, porque teriam que passar pelo jurídico, e estão lá trancados até hoje. E aí vai o Celso lá, que tu conhece muito bem, o professor Celso, fica bravo até com o vereador, de repente, muito educadamente, mas ele fala, eu estou precisando do recurso, porque eu estou investindo, e nós ficamos sem ação, Pedro. Então isso aí são coisas que doa quem doer, mas nós temos que corrigir essas coisas, não adianta, não se pode fazer assim. Vereador Denilson, nessa pauta, não sei se eu quero contribuir, assim, tem um dito popular que diz que a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, o que a gente nota, Pedro, e quando a gente conversa nessa questão específica das subvenções, às vezes tu encontra um futuro beneficiado de uma subvenção dessa, e aí tu pergunta para ele, mas tu não acompanhasse esse projeto lá, essa solicitação? Ele diz, olha, já está a 120 dias, a 90 dias, a 60 dias, e quando chega na Câmara de Vereadores, normalmente as pessoas angustiadas querem que o tempo seja abreviado, e às vezes
esse tempo abreviado significa, às vezes, a gente não olhar esse projeto como deveria, até porque, em algumas situações, esses projetos vêm com algum equívoco, seja de redação, seja da questão orçamentária que o professor Gil destacou com relação a um projeto aqui do Rotary e do Lions, e isso eu acredito que pega muito mal para o Poder Legislativo essa pressa em analisar esses projetos, porque a gente também pode incorrer em erros que às vezes, na vontade de querer acelerar o processo, tu acaba justamente errando e fazendo com que o processo se arraste ainda mais. Infelizmente isso tem acontecido. Eu destaquei a postura do líder do governo ao se pronunciar na segunda-feira, dizendo que tem que ter cobrança, e aqui, ainda que saibamos da relação política, mas os dois poderes são independentes e tem que ser tratado com o respeito e a independência necessária, porque ali está a representação por completo da comunidade osoriense. E a gente não pode, ainda que tenha o alinhamento político, passar por cima de coisas, de aspectos que, obviamente, vão prejudicar o processo legislativo. Uma coisa que poderia ser bom, me parece, o vereador Valério. Eu no ano eleitoral sobre ser presidente, ali um pouco começam a lhe colocar em saia justa. Mas 30 segundos, Pedro. Eu não sei se na próxima legislatura, se continuar esse volume de projetos que a gente tem tido, isso seguramente em função da condição financeira do município, eu acredito que o Poder Legislativo de Osório já tem que começar a pensar numa segunda sessão. Nós temos que acrescentar aqui uma coisa também. Os projetos, então, que entram, vamos dizer, até segunda-feira, às 10 horas, parece, eles são lidos no mesmo dia, ou até às 2 horas, mas não são analisados. Por quê? Porque as comissões, tem 2 comissões permanentes na Câmara, que elas se reúnem de manhã às 11 horas, 10 horas uma, e outra 1 hora da tarde. E passou esse momento, não tem mais como tu analisar um projeto, a não ser lá durante a sessão, então. Aí tu tem que interromper a sessão, isso dá uma visão equivocada, eu acho, para quem está assistindo uma sessão, que parece assim que os vereadores... Parece não. Transparece nitidamente que os vereadores, então, não estão fazendo o seu trabalho. Mas não pode ser assim. Nós temos que corrigir essa parte. E eu acho que nós já solicitamos, eu sei que o nosso presidente, que era por questão de justiça, mandou uma correspondência para o secretário de administração no início do ano, dizendo quais eram os horários, quais eram as questões. Aí vem as ocupações do nosso secretário, que trabalha, que corre, que se justifica, que faz um brilhante trabalho na Secretaria de Administração, só que para nós fica incômoda essa posição. Então, ou se analisa antes os projetos e se envia para a Câmara no seu devido tempo, ou deixa de entrar naquele dia. Eu tive que tomar uma medida antipática perante aos necessitados, as pessoas que estavam precisando de alguns projetos que estariam entrando na casa, também de subvenções. Eu mandei de volta todos os projetos por não estar adequadamente. E aí, chegou no parecer jurídico e trancou tudo, e eu devolvi todos para a prefeitura para que fossem todos refeitos. Talvez o vereador, até alguns não saibam, mas isso foi muito antipático da minha parte, porque as pessoas encararam que eu estava trancando os projetos. E aí eu expliquei para eles, olha, se os projetos continuassem, vocês lá no final não iriam receber. E aconteceu, nós temos ainda um projeto trancado, que foi daquele grupo de motoqueiros, que passou pela Câmara e eles não receberam. E foi aprovado. Então, e foi aprovado pela Câmara. Então, para que as coisas melhorem e aconteça da melhor maneira possível, a gente também faz a nossa parte, cobrando do Executivo para que façam correto os projetos. Tem algumas questões do ouvinte, não sei se os vereadores gostariam de responder ou não. Com certeza. De minha parte, sim. O André pergunta ao vereador Denilson sobre sua ida a Brasília e quais os benefícios para a cidade. Pedro, a gente foi a Brasília para uma agenda política, mas 2 questões que a gente tratou lá nessas agendas, até porque estávamos diretamente ligados com ministros. Uma foi com relação ao recurso do nosso hospital junto ao ministro da Saúde, e que foi reafirmado o compromisso com a liberação desse recurso. Tivemos uma agenda na terça-feira da semana passada. E outra questão que foi tratada diretamente com o ministro
do Desenvolvimento Agrário com relação às notificações da questão do quilombo aqui do Morro Alto e, segundo o ministro, tem uma ação de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal, ou seja, saiu da esfera do Executivo, ou seja, o Executivo espera que o Supremo se pronuncie a respeito da inconstitucionalidade ou não daquele decreto que está sendo questionado, e pós essa aprovação dessa ação de inconstitucionalidade ou não, o governo vai se posicionar ou vai se adequar àquilo que o Supremo der como sinalização na questão do decreto de terras quilombolas, não somente aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil por inteiro. Tá? E depois agendas políticas aí junto a outros ministros do Partido dos Trabalhadores na esplanada dos ministérios. A Vera, diz assim, pede aos vereadores fiscalizem a situação do cemitério Nossa Senhora da Conceição. Diz ela que pagou a taxa de um túmulo na prefeitura, mas queria que fosse em um mesmo local de outro parente. Porém, lá no local estão oferecendo por R$300 um túmulo novo. Pede fiscalização. Já fez denúncia ao secretário e pediu para só falar com a ouvidoria do município e não denunciar na rádio. Vera. Estão vendendo túmulo lá? Desconhecemos completamente, pelo menos da minha parte. Eu gostaria até de dizer aqui publicamente, gostaria que a Vera nos visitasse lá na Câmara de Vereadores, ou se ela não me fornecer o endereço, eu procuro ela, para saber o que de fato está acontecendo, para procurar agir junto ao governo federal. Sim, com certeza. Denúncia aqui, com certeza. Se realmente for confirmado. Com certeza, só que eu preciso de mais dados, né, Pedro? Eu não posso chegar lá na prefeitura e falar, a Vera ligou para nós e estamos pedindo isso. Então, por gentileza, que ela nos remeta mais dados, ou que ela compareça pessoalmente a conversar com a gente, que a gente vai... Agora, não adianta as pessoas tentar tirar, né? Elas, olha, conversa com a ouvidoria. Tem que a ouvidoria dá confiança, que até hoje as pessoas não têm. É uma ouvidoria também. As pessoas não têm, né? Porque elas levam a público. E só veio a público porque alguma coisa aconteceu. Eu gostaria que os vereadores, todos os vereadores, né? O ouvinte disse que uma lei de 1964 cria a lei de subvenções. Porém, em 77, outra lei, a número 1609, confirmou em Osório, através do prefeito Dariva. Porém, em 99, a Lei 4.356, aprovada, determina subvenção ao esporte e entidades. Porém, a lei federal afirma que subvenções é somente para a saúde. O cidadão está pedindo a opinião dos vereadores, não sei se os senhores entenderam, né? Então, a pergunta realmente, me parece que tem saído subvenções para todo e qualquer tipo aí. Não tem conhecimento dessa lei. Não, Pedro, eu acho que a lei é mais elástica, a lei da prefeitura, né? Não, mas aí você tem uma lei. Tem uma lei municipal. A lei federal. Mas teríamos que ver exatamente, analisar com mais propriedade lá, porque elas devem ter algum amparo. Qual é que é a lei federal? Eu acho que é importante anotar. Não tem, não passou. Se pudesse nos... Seria bom, né? Seria bom porque eu ia ver, eu quero ver essa lei. A gente tem pareceres, Pedro, não somente num caso específico de alguma subvenção, mas tivemos em vários que tivemos dúvidas e consultamos tanto o departamento jurídico da Câmara quanto o externo, e nunca tivemos a menção disso que o ouvinte está citando, mas eu acredito que é oportuno, e se ele pudesse nos passar a lei, justamente para que a gente pudesse confrontar, eu acredito que esse destaque é importante. Nome, por gentileza? Não, só a lei federal. Tudo bem, não faz mal. Eu só disse que de que ano é? Se ele puder nos fornecer para a última lei que ele mencionou aí? A lei federal. Ele não falou o ano. Tem uma que é de 1964 que eu consigo pegar. Depois as outras duas... Em 77, né, a lei do prefeito Dariva, a 1609. 1609. Né, e depois, 99, a lei 4.356, né, que criou as subvenções para o esporte, para entidades. Mas dizer que aí tem uma lei federal que se sobrepõe a essas que diz que as subvenções somente para a saúde. Então, não, acho que até o Ministério Público já tinha atuado, né? Sim, eu também estou achando, mas, em todo caso, eu quero descobrir o que houve. Né? E nosso departamento jurídico também, que nos presta serviço e assistência jurídica,
sempre que tem uma subvenção, dificilmente quando a gente não pede uma informação, né, é o IGAM, que é o nosso departamento jurídico, que ele nunca nos passou essa informação. Pedro, eu particularmente acho que a questão da subvenção ela não é uma maneira democrática de você alcançar um recurso às entidades. Eu acredito que existem outros meios que poderiam facilitar e tirar a pessoalidade dessas ações. Nós, inclusive, eu acredito que em 2010 sugerimos ao prefeito Romildo que repensasse, e ele foi categórico em dizer que os bons projetos de instituições, sejam eles de área cultural, esportiva ou social, levasse que a política do governo era de subvenção. Eu acredito que você subvencionar na excepcionalidade é importante, mas não fazer disso uma regra e uma política pública dentro do município. Eu não sei como é que o Poder Legislativo está vendo, até pela forte ligação que tem com a área da educação. Não é? Então, de verdade, o próprio vereador Gil da Voca, professor, secretário de Educação, vereador Denilson, ex-presidente, professor. Não é? Antes disso, o cidadão está dizendo que link para a lei de subvenções do governo federal é o planalto.gov.br, civil 03. Leis, eu vou deixar porque é muito difícil depois o artigo 16 aqui da lei. Bom, essa questão da área da educação, né, há uma preocupação muito grande. Agora, ainda ontem saiu dos grandes índices de reprovação. O Rio Grande do Sul, ensino médio, de cada 5 um roda, né? E a mesma qualidade da educação. Não sei se Osório, por esse diferencial de dinheiro, poderia ter um diferencial maior na educação ou não? Não sei como é que os senhores vereadores estão vendo essa questão aí. A Rita estava mais, pelo que eu ouvi, eu não tive a oportunidade de ler, que se referia mais ao ensino médio, né? Sim, mas esse é um dos problemas. Dos problemas. Mas é um gargalo, né, professor Gil? Isso seguramente é reflexo vem lá de baixo, né? da base, né? Ou seja, o ensino fundamental, ou a educação básica, se nós olharmos o processo todo, está falhando e acredito que aí, ainda que a gente verifique isso lá no gargalo, na saída, no ensino médio, isso tem reflexo na formação e eu acredito que fundamentalmente na questão do aprendizado da língua, ou seja, do processo de alfabetização da língua materna, o português, e também das operações matemáticas. Infelizmente, a educação, e isso é um conjunto, é um processo, é um conjunto de fatores que seguramente faz com que o nosso Estado tenha esses índices que nos envergonham. Tá? Eu acredito que por onde quer que estejamos, seja na sala de aula, seja em ações legislativas ou administrativas ligadas à área da educação, nós temos que ter a sabedoria de que é uma necessidade eu acredito, do município, do Estado, e que investimento em pessoal, em formação, em qualificação, formação continuada é essencial para que a gente chegue lá no final e esses índices sejam muito melhores do que aqueles que foram apontados. O município até está investindo já desde alguns anos atrás sobre a formação continuada de professores e faz de tudo para que isso aconteça, só que existem algumas dificuldades que ainda não puderam ser superadas. Uma delas que eu atribuo é a ocupação dos nossos professores no tocante, especialmente a faixa salarial. Eles têm dificuldades, que tem que se deslocar, quase todos eles têm que trabalhar 40 horas, com uma ou duas nomeações em Osório. Agora mesmo nós estamos perdendo inúmeros professores que estão indo para outros municípios, que estão Cidreira, estão chamando agora, fizeram concurso lá. Porque lá pagam mais. Não é nem isso, é que provavelmente eles têm uma nomeação já de Cidreira. Que aqui é muito assim, Pedro. Nós temos metade dos nossos professores, no mínimo, tem vínculo conosco, vou dizer, vínculo através da nomeação conosco, com Capão, com Cidreira, com os outros municípios. E aí, quando tem oportunidade, esses que são de fora, de ficar só no seu município, eles fazem a opção lá, então eles ficam lá, né? Fazem as duas nomeações lá. Como é o caso, quando teve o município de Osório, então muitos que puderam pegar 2 concursos aqui, ficaram aqui conosco. Então, senhor, eu não sei se eu consegui entender, não há um comprometimento.
Não. Porque onde que não há um comprometimento e a continuidade, porque nós temos, é bem verdade, se tem no Brasil algumas ilhas, mas nós temos um município com muita qualidade em educação, por a questão da dedicação do próprio mestre. É verdade, nossos mestres são, e a grande maioria ou já estudou, ou está estudando, está continuamente se aperfeiçoando. Só que é assim, não é fácil para uma pessoa que, por exemplo, vamos supor assim, que mora em Capão da Canoa, que trabalha lá 20 horas, que trabalha 20 horas aqui, que tempo tem para estudar depois, para fazer mais um curso, fazer mais uma atividade. Então isso tudo tem que ser levado em conta. Mas não é só isso, né? São outros fatores também que vêm no conjunto da obra. Então tem aquela parte assim que a salarial, que entra em ação, que é necessário. Então muitas dessas pessoas hoje, alguns anos atrás, quem cuidava da casa era a pessoa do sexo feminino. Hoje ela tem que sair para buscar renda, para trabalhar, então ela passa muitas horas fora. Veja uma professora das escolas nossas de educação infantil, entra às 6h30, 7 horas e sai lá à noite. Que tempo resta para essa pessoa continuar a buscar estudos, buscar coisas? Lá faz o possível. E nós temos, olha, o nosso índice de pessoas que estão estudando é muito alto, seja através dos recursos que a prefeitura fornece também, porque todo professor do município tem direito a uma parte do pagamento dos seus estudos quando ele faz um curso superior, né? O Pedro acho que não entendeu uma coisa ali, que às vezes uma professora tem 20 horas no município de Osório e 20 horas lá no município de Cidreira. Mas tem um bom número disso. Justamente, aí ela perde boa parte do tempo. E aí não tem, mas eu acho que eu entendi. Aí ela acaba não se comprometendo nem com Osório, nem com Cidreira. Pedro, se tu olhares a rede federal, por exemplo, o que nos editais? Dedicação exclusiva, 40 horas. Isso seria leal. Eu uso aqui o meu exemplo. Eu, no início de carreira, contrato, enquanto não passei no concurso do Estado, trabalhava em 3, 4 lugares. Tu vivia atrasado. Trabalhando aqui, trabalhando em Tramandaí. Bom, tu fica sem vínculo com a escola. Sim. Hoje eu tenho 40 horas, hoje há algum tempo eu tenho 40 horas exclusivas na escola rural e é diferente. Daí a qualidade. Porque tu fica ligado a uma escola, tu está integralmente na escola, tu acompanha reuniões, porque senão reunião numa escola e tu tem reunião na outra. O que tu faz? Não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? E numa vai ficar falho esse processo. Sem contar que às vezes o professor com 60 horas, né? Eu vou te dar assim, mas isso é raro. Eu vou te dizer, vou te dar uma ideia. Quando o professor tem as horas de atividades que prestar, porque faz parte também da vida de profissional dele, em Tramandaí, e tem atividade aqui no município de Osório, então o que faz? Uma reunião, assiste aqui, um mês aqui e um mês lá. Já não está totalmente por dentro, né? E eu acho que isso aí o Pedro vivenciou do processo. E não tem outra maneira de fazer. O Pedro vivenciou isso também há pouco tempo, também no hospital, dos médicos. Né? Isso aí é um problema. Médico trabalhando em Porto Alegre, Capão da Canoa e Osório. Tem algumas questões aqui levantadas pelo ouvinte, logicamente, senhores. Essa interação que possibilita com o ouvinte, eu acho que é muito importante. O coordenador do cemitério informa que o que foi pago foram 4 lajes, areia e cimento em torno de R$80. Então a resposta dele é essa. O que eu sei lá do cemitério, 300. Quando falece alguma pessoa da família, o que a gente faz? Leva o material e às vezes as pessoas então não querem se comprometer em comprar o material, vai lá e compra. Isso aí é o que eu sei. Mas não tenho outras informações. O Silvio pede que os vereadores, se puderem, deem uma olhada na praça do bairro Medianeira. Puseram areia, mas aos poucos esta areia está indo em direção às casas. À noite, com o vento, fica muito complicado. Diz que todas as praças da cidade são bem estruturadas, só no Medianeira está cheio de areia. Vamos dar uma olhada nisso. Agora, outra questão importante na área da educação também. E ontem até conversava sobre esse assunto com uma pessoa. Uma ouvinte liga, diz que recebe R$653. Tem 2 filhas, uma de 3 anos e a outra de 6 meses. Não consegue vaga em escola de educação infantil. Aí a pessoa me disse, Pedro, não tem vaga.
Só que os carros zero e tudo, agora, infelizmente, criaram aquilo assim... que tu falavas ontem. A educação, a saúde é universal e gratuita, só que não colocaram lá, quem é que vai pagar a conta? Agora também, é universal, a educação é universal e gratuita, e passaram as creches a ser componente da educação básica. Quer dizer, o município tem condições de fechar um número certinho de vagas? Aí eu quero fazer uma conta muito simplista aí, Pedro, com todos os riscos que pode acontecer. Se nós pegarmos esses acúmulos, e não vamos entrar no mérito da questão das subvenções, nosso município hoje é um município superavitário. O professor Gil seguramente pode nos ajudar nessa reflexão aí da questão do número da demanda ainda que nós temos de vaga na educação infantil. Mas eu acredito que o município poderia e deveria ter sido mais ostensivo em resolver esse problema, porque acho que os argumentos são fracos para a gente ainda ouvir isso da ouvinte, de que nós temos uma demanda ainda na educação infantil reprimida no nosso município. Tá? Tem parcerias aí com o governo federal que fizeram com que a Escola de Educação Infantil Leonel Brizola, que é uma escola modelo, como em tantos outros municípios do país, mas acredito que o município também tem condição de saldar essa dívida com a comunidade de Osório, porque, como o Pedro fala, ela é universal, mas bom, e por que a gente ainda não tem a condição de colocar a criança e estar bem assistida? Eu posso dizer, Pedro, que eu deixei um estudo para o nosso prefeito, que há necessidade de mais 250 vagas. Criação de escola. 250 vagas, tu praticamente zero. Hoje, amanhã 251? Não, é assim, todos os dias aparece uma. Então, a nossa esperança era, num determinado tempo, nós trabalhamos assim. Bom, a escola antiga Oswaldo Amaral, quando a principal ficou pronta, era para ser transformada em escola de educação infantil. Praticamente, naquele momento, nós zerávamos a necessidade de vagas. O que aconteceu? Houve todo aquele problema com a Escola Técnica Federal, com o Instituto Federal de Educação, que passou, então, a fase da construção. O que a gente sabe atualmente é que a Escola Técnica Federal vai agora, a partir do segundo semestre, e o Denilson tem mais condições até de me responder isso, a funcionar lá no prédio novo. Daí vem a seguinte, a escola Oswaldo Amaral, antiga... Não vai ser. Aí apareceu outro ingrediente agora no meio, que eu digo assim, para mim, que bom que a UERGS venha para cá. Só que eu acho que poderíamos estudar até uma outra solução para a UERGS, tá? Colocá-la numa escola municipal, que à noite não tem nenhuma, teríamos que ver também qual a necessidade de vagas para a escola a UERGS que vem lá de Cidreira, tem durante o dia. Então, parte daquela escola, Oswaldo Amaral, ser ocupada para isso. Mas há necessidade urgente, tendo em vista aquelas casas novas que estão surgindo lá na Vila Popular, lá em cima, tá? Aquela coisa toda, de construir lá uma escola de educação infantil com capacidade bem superior a isso. O ideal seria duas escolas, uma lá e uma no Caravaggio, que daí tu soluciona praticamente todas as casas. Só que esse ano, tu não tem mais nem condições de prover com os professores. Então tem que começar a pensar na construção para no ano que vem. Agora surge essa medida aí que veio de Brasília na última semana, eu acho que foi domingo, Brasil Carinhoso. Brasil Carinhoso. Eu acho que é só pedir, que com certeza o governo federal vai dar os prédios. Atende. É só pedir, pedir. Eu até... vai um elogio aí ao professor Gil. Quando ele iniciou, casualmente, estava um pouquinho mais de 250 vagas em escola de educação infantil, né? Hoje nós já estamos quase com 1.400, né? Quase 1.400. Nosso espaço está quase terminando, agora tem o cidadão que faz uma colocação, eu acho importante, colocar os vereadores. Até gostaria que os senhores, na resposta, já se despedissem. Acho que foi muito produtivo o nosso programa de hoje, né? O ouvinte pergunta, por que as subvenções, na grande maioria, não são enviadas para as instituições, que quase de imediato fazem o repasse para outra, conhecido como barriga de aluguel? Quem fiscaliza? Quer dizer, eu passo para o Pedro... O Pedro dá para o Valério prestar o serviço. Mais ou menos, pelo que eu entendi, a colocação do cidadão é isso aí. Não sei se quem gostaria. A responsabilidade é daquele que pede.
né? E tanto é que eles têm que ser feita uma prestação de contas, né? Não fazendo a prestação de contas e não estando em dia, o nosso controle interno, na próxima, nega o pedido. Tá certo. Acredito até que possa ter havido, eu não tenho conhecimento. Vereador Gil. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui e quero fazer apenas uma pequena observação. Parece que na semana passada foi tratado da ida a Brasília, que as diárias seriam insuficientes. Eu quero dizer o seguinte, que eu nunca deixei de ir a Brasília por causa da falta de diárias. E cada vez que eu vou a Brasília, eu me sobra em média 600, 700 reais. Porque eu tenho parentes que moram lá, aquela coisa tudo, então eu vou para casa deles. E que eu não indo a Brasília, mesmo indo a Brasília, eu consegui uma subvenção, uma emenda parlamentar do deputado Cirini de 250 mil reais, onde vai ser feita a cobertura do pavilhão de esportes, do pavilhão da cancha de esportes da Escola José Paulo da Silva. Então, o senhor contradiz aquilo que disse seu colega, não, eu não estou vereador dizendo, não, mas eu acho que ele não se referia a isso, porque não é possível que o vereador não deixe de ir a Brasília por falta de dinheiro, Tá certo. com certeza. No tocante a essa questão, foi uma das primeiras questões que foram feitas pelo ouvinte. Fui na semana passada a Brasília, e eu falei isso com o Pedro depois. Foi uma agenda mais política, partidária do que institucional, ainda que compromissos com o município de Osório e a União a gente tentou buscar informações, e fui, como o professor Gil disse, não deixei de ir pelo fato de não ter a diária. Fui sem diária a Brasília com as próprias custas, e aí a gente busca alternativas para ficar lá um dia, 2, como eu fiquei. Ganha bem como professor? Não, nem tanto. O presidente Valério quer encerrar. Eu, assim, quanto à ida a Brasília, diária e não diária, eu acho que foi uma perda esse ano, não foi nenhum vereador de Osório, assim como o vereador Gil disse que conseguiu sem ter ido, mas normalmente quando a gente vai a Brasília, sempre o vereador consegue alguma coisa. Eu lembro do ano passado, ano retrasado, que eu estive em Brasília, eu me paguei todo o tempo que eu tive na Câmara, com um recurso que eu trouxe de Brasília. Então eu acho que a ida a Brasília para o vereador é importante. Tá certo. Obrigado, presidente Valério dos Anjos. Obrigado, vereador Gil da Voga. Obrigado, vereador Denilson Silva.